Boa noite, Nicolás. Quais as novidades do nosso tricolor paulista? Pela manhã eu estava contando para vocês, outro dia, só para vocês entenderem como é que funciona essas informações que a gente consegue, né? Tava conversando com uma pessoa do São Paulo, uma pessoa do departamento de futebol, sobre contratações. E aí eu tava falando do sucesso do Botafogo, né? E a pessoa falou, Nicola, quanto é que o Botafogo gastou? Eu falei, 373 milhões. Ele falou, com esse dinheiro é fácil contratar, né? Eita, estamos ao vivo? Estamos, acabou a luz por aqui, mas estamos momentaneamente por aqui, tá? Bom, seguindo por aqui. E essa pessoa do São Paulo estava contando o seguinte, Nicola, com dinheiro é muito mais fácil, né? Eu falei, mas o Botafogo contratou vários jogadores de graça. Ele falou, esquece essa história de graça, Nicola, não tem de graça no futebol. Aí eu falei, bom, mas, por exemplo, o Barbosa foi de graça, o Alex Telles veio de graça. Aí essa pessoa elencou 5 atletas que fazem sucesso no Botafogo atual que estiveram nos planos do São Paulo. O John só não fechou com o São Paulo porque na última hora, segundo o São Paulo, o presidente do Santos na época pediu 4 milhões a mais, não queria negociar o John com um rival. O Alex Telles é um velho conhecido do Rui Costa. O Rui chegou a contratar o Alex Telles do Juventude quando era dirigente do Grêmio e foi o Rui quem o vendeu para o exterior. Então o Rui vinha monitorando a situação do Alex Telles e não conseguiu, quando o Alex rescindiu o contrato com o Al Nassr, fechar com o jogador porque o Botafogo ofereceu muito mais. Situação um pouco diferente do Marlon Freitas. O Marlon tinha tudo acertado com o São Paulo quando saiu do Atlético Goianiense, ele saiu livre, mas a verdade é que o Rogério Ceni vetou a contratação do Marlon Freitas, entendendo que o Marlon não seria um jogador útil para o São Paulo. O Gregory estava deixando o futebol, estava acenando com a saída do futebol dos Estados Unidos a algumas janelas. E o São Paulo vinha trabalhando essa possibilidade de contratação. Quando o Botafogo ofereceu 13 milhões de compra, o São Paulo acabou precisando sair dessa operação. E também, de acordo com essa fonte do São Paulo, o Igor Jesus, que é hoje atacante titular do Botafogo e titular da seleção brasileira, estava nos planos do São Paulo. Quando ele sai de graça do Shabab El-Ahly, ele tinha uma proposta oficial do São Paulo, mas a comissão, os valores de salário e todo o pacote acabaram por fazer com que ele optasse pelo Botafogo, tá? Gustavo Felipe escreve, boa noite, Nicola. O Aaron Molinas, defensa ou Yelson Guzmán, do Tolima, ambos camisas 10 podem aparecer no São Paulo? Ambos com valores dentro da realidade. Gustavo, o que eu vou fazer? Eu vou printar a sua mensagem e vou repassar para uma fonte são paulina. Mas, enquanto a gente aguarda a resposta, deixa eu trazer uma informação importante, que eu ainda nem contei em vídeo porque eu só consegui apurar depois da publicação do vídeo. Acabou o vídeo 2 minutos depois, o Evandro, que é pai do Evander, jogador da Major League Soccer do Seattle Sounders, me telefonou, me retornou a uma ligação que eu havia feito. Eu tinha perguntado para ele se tinha alguma chance de o Evander pintar no São Paulo. O Evandro contou que não há nenhum interesse do São Paulo, nunca houve uma consulta ou nada desse tipo, tá? Boa noite. Você conhece esses 2 jogadores? Mandei aqui para uma pessoa do departamento de futebol. Então, assim, sobre o Evander no São Paulo, chance nenhuma. O Evander hoje, vou até acrescentar uma informação importante já para vocês, que vocês vão ver amanhã com mais detalhes no vídeo. O Evander hoje quer muito voltar para o Brasil, muito, muito, muito. Ele até brigou com o dono do clube lá, o negócio ficou meio feio, foi uma treta meio pesada. E para tirar o Evander do Seattle Sounders, a necessidade de um investimento de mais ou menos 9 milhões de dólares. Não parece ser hoje o perfil que o São Paulo vai buscar, até porque o tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. Mas os números do Evander na temporada passada são assustadoramente bons. Quer ver? Ó? Deixa eu tirar a página do Corinthians para colocar para vocês. Evander. Vocês lembram desse jogador? Surge na base do Vasco, é vendido por Midland, da Dinamarca. Ó. Na temporada passada, na temporada atual, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências. O cara, só para vocês entenderem, ele concorreu, ou está concorrendo, a melhor jogador do torneio contra Messi e Luizito Soares. E olha que o time dele, o Seattle Sounders, terminou o campeonato no 10º lugar, tá? Então, os números do Evander no futebol americano são melhores, por exemplo, do que os do Almada e do Savarino, que voltaram para o Brasil depois de jogarem na Major League Soccer lá nos Estados Unidos, e no Botafogo estão arrebentando. O Marcos Paulo, cadê a resposta do Casares sobre o fundo árabe? Marcos, não há nenhuma negociação nesse momento.
existiu uma consulta muitos meses atrás, mas a ideia foi totalmente abortada. Foi até legal você perguntar, porque eu acabei que a gente vai conversando com um monte de gente e a gente esquece. Então, assim, houve uma consulta, uma visita de cortesia, uma consulta para entender as condições. O São Paulo, logo de cara, já meio que declinou a possibilidade de se transformar numa SAF. Posso assegurar para vocês que não existe nenhum movimento nesse sentido. Lá atrás existiu uma consulta que não prosperou, não se transformou em proposta, nem nada disso, até porque o São Paulo tem deixado claro que não vai virar SAF, tá? E qual é a verdade que o Wendel recebeu proposta da Juventus da Itália e ele está próximo de fechar com o São Paulo? Ou ele está próximo de fechar com o São Paulo? Não tenho notícia sobre o interesse da Juve. O São Paulo está muito confiante de que o Wendel será reforço para o próximo ano, tá? Negociações bem avançadas. O único risco do São Paulo é se aparecesse uma proposta de um clube importante do futebol europeu. Não acredito que a Juventus faça esse movimento, até porque o Wendel hoje é reserva lá no Porto. Tinha mandado mensagem do Gustavo Felipe, falando sobre o Aaron Molinas e o Yezen Guzmán, para uma pessoa do São Paulo, tá? E essa pessoa aproveitou para responder uma pergunta que ela não tinha respondido, se o meia Agustinho Amado do Boston River interessa. A pessoa respondeu que não é verdade. Então, eu mandei uma mensagem do Gustavo sugerindo 2 nomes, e uma pessoa do São Paulo, com quem eu converso com alguma frequência, que não tinha respondido sobre o Agustinho Amado, meia do Boston River do Uruguai. Essa pessoa está descartando esse jogador, mas imagino que esteja talvez avaliando os outros 2 sugeridos, tá bom? Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Mandem as suas perguntas que eu repasso para as minhas fontes. Boa noite, Nicola. É verdade, Soteldo no Tricolor? Não, Trimundial. São Paulo nem busca atacante de lado. Deixa eu até trazer uma informação sobre atacante. Surgiu nessa semana a notícia de que o Zubeldia pediu um centroavante para a diretoria de São Paulo. A diretoria de São Paulo não vai contratar centroavante, tá? E eu acho que a diretoria de São Paulo está coberta de razão. Primeiro porque o São Paulo tem o Caleri, que não vive grande fase, mas é um centroavante de peso. O André Silva tem mostrado alguma qualidade. E o São Paulo tem, nas categorias de base, um menino chamado Rian Francisco, que acabou de completar 18 anos de idade e tem números impressionantes, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20. Nessa temporada, jogando quase todo ano no Sub-20 com 17 anos de idade, ele tem uma média perto de 1 gol por jogo. Rian Francisco vai ser usado na Copinha e depois vai subir para o time principal. Para que você vai contratar mais um centroavante? E aí, só para lembrar que o São Paulo vive enorme dificuldade financeira. O Tricolor fechou os 9 primeiros meses desse ano com 191 milhões de reais de prejuízo, tá? Preciso falar agora sobre o São Paulo, que bateu na trave em relação a vários reforços que hoje fazem sucesso com a camisa do Botafogo. 5 jogadores que têm papel importante no líder do Campeonato Brasileiro e no favorito ao título da Libertadores poderiam estar jogando com a camisa do Tricolor. O Marlon Freitas, já até contei para vocês, tinha tudo acertado com o São Paulo, salário, direito de imagem e luvas. Isso aconteceu no momento em que ele deixaria o Atlético Goianiense, mas na oportunidade o Rogério Ceni, então treinador do São Paulo, vetou a contratação, entendendo que o Marlon Freitas não tinha nada demais. Outros 4 jogadores negociaram com o São Paulo, mas o Tricolor perdeu para o Botafogo na questão financeira. Primeiro deles, Igor Jesus, centroavante que estava deixando o Shabab Al-Ahly, era um velho conhecido do Rui Costa desde os tempos de Curitiba. O Rui abriu tratativas, mas o Botafogo ofereceu mais, tanto de salário quanto de luvas, além de comissão. Ele acabou se tornando reforço sem custos do Botafogo. Sobre Gregory, São Paulo negociou em vários momentos com o Inter Miami a compra desse jogador. No final das contas, prevaleceu a capacidade financeira do Botafogo, que pagou 13 milhões de reais ao clube americano. Alex Telles, jogador formado no Grêmio, ou melhor, com passagem no Grêmio. Ele havia sido comprado pelo Rui Costa do Juventude e depois vendido para o exterior pelo mesmo dirigente que hoje cuida do departamento de futebol do São Paulo. O Rui vinha monitorando há bastante tempo o Alex Telles e a volta dele ao Brasil, mas Botafogo apareceu com mais dinheiro e acabou levando a contratação do lateral esquerdo. O último dos reforços pretendidos pelo São Paulo, que foi parar no Botafogo, o John, goleiro que era do Santos. Tricolor chegou a abrir negociações com o Peixe, mas na última hora o presidente santista, para não ver seu goleiro jogando num rival, pediu 4 milhões a mais do que estava sendo combinado. São Paulo recuou, desistiu do acordo e o Botafogo o contratou por 7 milhões de reais. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: qual desses 5 jogadores que eu contei seria titular absoluto e peça importante no São Paulo? Use o espaço para comentário e já deixa registrada a sua opinião, beleza? Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias
do São Paulo, as informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo neste canal e ativando também o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos!